A maioria das pessoas cresceu com um pequeno show feliz chamado Pingu. Pingu era um show que tinha um pinguim de barro chamado Pingu e mostrava suas aventuras. Os personagens falavam algum tipo de linguagem pinguim. O show original decorreu de 1986 a 2000. Aparentemente havia um episódio inédito que foi lançado um ano depois. Agora, é aqui que começa a se tornar interessante. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, vi o início de um episódio Pingu chamado Pingu's Punishment. Eu só vi um pouco disso, mas o que eu lembro era que Pingu estava muito irritado, e sua mãe começou a esmagar pratos. Eu também lembro que o episódio era sobre Pingu jogando fora quando ele deveria estar fazendo tarefas. Minha mãe entrou na placa que esmagou parte, desligou a TV e me disse que o jantar estava pronto. Eu estava olhando a lista de episódios na Wikipédia para descobrir que nenhum episódio chamado Pingu's Punishment foi lançado. Eu pensei que isso era uma aventura para mim, e entrei em contato com Trickfilm Studio, a empresa que fez Pingu. Pedi-lhes um guia de produção completo do Pingu. Eles me enviaram por e-mail. Eu olhei para isso, comparado com a lista da Wikipedia, e notei que algo estava errado com a série final. Pingu Helps Grandfather, que foi o 23º episódio da série 4, estava faltando. No final da lista estava um episódio intitulado Pingu Ending. Pedi uma sinopse, mas eles se recusaram a me dar uma, afirmando que era uma informação pessoal. Eu então gritei Pingu Ending e Pingu's Punishment. Então, encontrei algo. Foi em rápido compartilhamento. O nome do arquivo era Pingu's Punishment Unreleased Last Episode.zip, e eu baixei. Fui para minhas downloads e encontrei a pasta. Ele continha 2 arquivos. Um deles era um arquivo de bloco de notas. Foi intitulado fear.txt, eu abri. Ele dizia: este é um episódio inédito de Pingu datado de 11 de abril de 2000. Isso originalmente planejava acabar com a série, e isso foi exibido em alguns países. Assista a seu próprio risco. Comecei a me sentir um pouco suspeita e meu coração batido. Mas minha curiosidade me alcançou. Eu abri o segundo arquivo, um arquivo AVI. A primeira parte foi o mesmo episódio que eu vi quando era criança, no entanto, algo se sentia fora. A música do tema estava distorcida e, em vez do note usual de Pingu, havia áudio para trás. Eu gravei com o sound recorder e jogou Você não pode sobreviver dessa maneira além da morte. Eu achei isso muito assustador, mas continuou com o vídeo. Cheguei à parte em que a mãe de Pingu estava esmagando pratos. De repente, cortou em preto. Um grito de coalho de sangue foi ouvido. Desabou de volta para a cozinha. A mãe de Pingu estava sentada em um banquinho chorando, só que parecia real. Ela começou a chorar, mas começou a parecer rindo. De repente, cortou para Pinga. Pinga estava deitada no chão, sua cabeça estava enrugada. Eu fiz uma pausa lá, fiquei doente. Mas o que me deixou mais doente foi que não era sangue de barro. Era corante de comida ou era real? Eu continuei. A mãe de Pingu continuava a chorar. De repente, cortou um vídeo em preto e branco de 2 cientistas que entraram em um matadouro. Isso mostrou um monte de vacas sendo abatidas. De repente, mostrou que um pinguim estava atordoado e depois pendurado de cabeça para baixo. O açougueiro cortou a garganta do pinguim e morreu por perda de sangue. Começou a mostrar imagens de pinguins mortos. Ele recuou para a mãe de Pingu chorando. Um trampolim estava na cozinha. Havia também um fã. Ela saltou para o ventilador e o sangue espalhado por toda parte. O corpo da mãe de Pingu caiu. Mostrou imagens dos cadáveres de Pingu, Robbie e os outros personagens. Uma pequena caixa de música que tocava o Little Baby tocava fraca. Parei para ir ao banheiro para vomitar. Eu me senti realmente enjoado e doente depois de testemunhar o que acabei de ver. Eu continuei o vídeo. Uma voz distorcida dizia algo para trás. Gravei e joguei no sentido inverso. Ele disse: sua vida será todo preto em poucos segundos. Você deve ser inteligente o suficiente para jogar isso para trás, porque você é estúpido o suficiente para acreditar em mim. Meu peito bateu. Os créditos estavam em Times New Roman. O fundo continuou a mostrar as imagens perturbadoras. Ele fechou com um fundo de máscara com olhos vermelhos. A máscara de repente disse com um tom distorcido: a escuridão começa agora. De repente, meu computador congelou. Então as luzes piscaram e o poder saiu. O poder voltou em poucos segundos depois. Agora estava tremendo e queria encontrar a fonte do filme. Entrei em contato com Carlo Bonomi,
A voz de todos os personagens. Eu fingi que era uma entrevista, e eu falei sobre Pingu. Eu finalmente mencionei Pingu exponencialmente. Ele parou, e ele perguntou onde eu tinha ouvido isso antes. Expliquei tudo para ele. Ele então me contou a história. Durante a 4ª temporada de Pingu, havia um escritor animador chamado Ted Goldman. Ted era um homem quieto, que geralmente não era tão sociável. Em algum momento durante o meio da temporada, a mãe de Ted estava tentando alcançar algo da prateleira superior. O ventilador do teto ainda estava ligado. Ela foi decapitada. Ted foi ferido imediatamente por isso. Ele começou a enviar ideias mórbidas, como Pingu matando todos os outros personagens. Ele mesmo pediu a Bonomi que fizesse uma voz de Pingu morrendo. Goldman descobriu que Pingu estava fechando a produção no final da temporada. Ted passou do episódio como final da série. Logo depois de assistirem o episódio, eles descobriram que Ted estava sendo acusado de crueldade animal, bestiality e assassinato. Ted deixou uma aparente nota de suicídio alegando que ele iria morar na Antártica. No entanto, nenhum registro afirma que ele já esteve lá e ele foi visto pela última vez em Santa Bárbara, Califórnia, comprando uma arma. Eles nunca o encontraram. Fiquei chocado. Então, um pensamento me ocorreu para jogar todo o episódio para trás, começando pela parte em que a voz distorcida começou. Ouvi um grito e uma voz muito estranha que dizia algo que ainda me assombra até hoje. A única saída para esse inferno é o suicídio. Ponto.